somos gratos a Deus por podermos nos reunir mais uma vez nessa noite. And from my understanding, we're gathering tonight. You brothers have responsibility as shepherds, whatever we might call them, and also your wives are here. Nós pelo que eu entendi, essa reunião são com aqueles irmãos que estão apacentando o povo de Deus, que têm pastoreado o povo de Deus, que têm cuidado do povo de Deus, e com as suas esposas. And so it's on my heart tonight that I could just have a simple word of encouragement for Então, o us. que está no meu coração nessa noite é trazer-vos uma simples palavra de encorajamento. Because we know the days we're living in are very intense. Porque sabemos que nos dias em que vivemos são dias de bastante intensidade. At times things can be overwhelming. As coisas estão acontecendo de tal maneira que podem nos sobrecarregar. But one of the callings we have upon our lives E um dos chamamentos que temos sobre as nossas vidas is out of Peter, where it says, "Be good examples to the flock." é aquilo que Pedro diz que sejam um bom exemplo para o rebanho. So through these challenging times, Sirvam de modelo para o rebanho. E durante esses tempos de things being desafio, challenged all over the world, somos desafiados com as coisas desse mundo, wars and rumors of war, guerras, rumores de guerra, things going on in Israel, coisas que estão acontecendo lá em Israel even things in our own e lives. coisas acontecendo na nossa vida pessoal. We want to find the Lord in those that we can go through triumphantly. Então queremos em tudo isso encontrarmos o Senhor para que possamos prosseguir triunfalmente. And that our lives would be living encouragement to brothers and sisters. E as nossas vidas possam servir de encorajamento aos nossos irmãos e irmãs. As we look at a couple of scriptures out of the Gospel of Luke, Vamos ver nessa noite alguns versículos do Evangelho de Lucas. we see how the Lord is encouraging them and encourages us. E ali vamos ver como que o Senhor encorajou o seu povo lá e como também Ele nos encoraja hoje. In Luke 18, verse 1, Em Lucas capítulo 18, versículo 1. Luke 18:1. Lucas 18, 1. Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and to not faint. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desmaiar. All times to pray and not faint. Então, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desmaiar. And then in Luke 21, E agora em Lucas 21. he's describing the last days. Aqui o Senhor estará descrevendo os últimos And I dias. believe many of us believe that these are the last days. E eu creio que muitos de nós creem que nós estamos vivendo os últimos dias. In Luke 21, starting at verse 25. E em Lucas 21, começando no versículo 25, diz: And there will be signs in the sun and moon and stars, and on the earth dismay among the nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Like on the earth, everything is changing. All of the weather is causing great problems. Aqui na Terra, nesses dias, como que as mudanças estão ocorrendo? Mudanças climáticas, o clima está doido. I know even in Brazil, over the last year or so, you've had some natural disasters that hasn't occurred before. E mesmo no Brasil, nesse ano que passou, vocês tiveram desastres naturais aqui que nunca tinha acontecido. Things are intensifying. As coisas estão se intensificando. I'm very glad that you have some rain. Eu sou grato porque vocês têm tido chuva aqui. Because the last couple of months, I understand, have been very dry. Porque eu entendi que aqui no Brasil, nos meses passados aí, houve uma escassez grande de chuva. And then as we continue reading here, E aí, à medida que continuamos a ler aqui, because of these conditions, ele diz, por causa dessas it condições, says, men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Men are fainting from fear of what it might be ahead. Muitos desmaiarão de terror na expectativa das coisas que estão diante deles. And not only the earth is being shaken physically, E não apenas as coisas estão sendo balançadas fisicamente aqui na Terra, but even the heavens are shaking. mas mesmo os céus, as coisas dos céus estão sendo we can balançadas. sense there's something going on in the heavenlies. Nós podemos sentir que algo está acontecendo na dimensão celestial. We're not exactly sure what all is going on, Não podemos asseverar com certeza exatamente o que está acontecendo, but even the heavenlies are being shaken. mas mesmo os céus eles estão sendo
abalados. But then we can be encouraged. Mas nós podemos ser It encorajados. says, then they will say, the Son of Man is coming in a cloud with power and a great glory. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. All these things are a sign of the time. Todas essas coisas são sinais dos tempos. And the encouragement to us, E o encorajamento para nós. when these things begin to take place, lift up your heads because your redemption is drawing nigh. E o encorajamento para nós está no versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. So let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we thank you for your word. Senhor, te agradecemos por tua palavra. But we know without the anointing and enabling of your Holy Spirit, they're simply words on a piece of paper. Mas sabemos que sem a unção e o poder do Espírito Santo podem ser apenas palavras impressas numa folha de papel. But just as Peter said, Lord, you alone have those words of life, and we're looking for that living word tonight. Mas como Pedro disse que apenas o Senhor tem palavras de vida eterna, nós olhamos para essa palavra de vida para essa noite. We open our ears, we open our hearts to receive from you, Abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos de Ti, that we could be the men and women of God you're calling us to be. para que possamos ser homens e mulheres que o Senhor deseja que sejamos. In thy wonderful name we pray. No Teu Amen. nome maravilhoso é que oramos. Amém. As we see how the intensity of these days, Então, ao vermos a intensidade desses dias, one of the characteristics of these intense times uma das características desses dias e tempos intensos is that ones have a tendency to faint. é que alguns eles terão a tendência de desmaiarem, And we need to be encouraged. mas nós precisamos ser The Lord encorajados. has made wonderful provision for O us. Senhor já fez uma provisão maravilhosa para nós. Particularly we, as leaders, to be an example. Particularmente os líderes, eles devem servir de exemplo, de modelo. We don't need to be fainting. Mas nós não precisamos desmaiar. We need to be drawing our strength from the Lord Nós precisamos derivar toda a nossa força do Senhor. to not only our own lives, but to encourage others. Não apenas para as nossas próprias vidas, mas para encorajarmos outros. So what is the answer to not fainting? E qual é a resposta para que nós não desmaiemos? The answer to not fainting is not our own determination. O segredo para não desmaiarmos é não descansarmos na nossa própria determinação. Not determination, but a greater dependence upon Him. Não na nossa determinação, mas numa grande dependência sobre o We Senhor. could say the answer to despair, A resposta para o desespero not determination, não é determinação, but dependence. mas é dependência. And this is actually a great problem at days. E na some days. verdade, e nestes dias, isso tem sido um grande problema. We can determine in ourselves we're going to press through. Nós podemos, em nós mesmos, estarmos determinados a prosseguirmos adiante. But is that what He's looking for? Mas aí, à medida que nós olhamos, He's actually wanting us to surrender to Him, mas na verdade o que o Senhor requer de nós é que nós nos rendamos a Ele, to be more and more dependent upon Him. para sermos mais e mais dependentes do Senhor. And Paul testified of this in Romans 8. Em Romanos 8, Paulo testifica disto. Paul had many life experiences with the Lord. Paulo teve na sua vida muitas experiências com o Senhor. And we know at the end of Romans 8, Paul says, none of these things will be able to separate me from the love of E no Christ. final do capítulo 8, Paulo diz que nenhuma destas coisas será capaz de me separar do amor de Cristo. He says, based upon my experience with Him, I am persuaded. E ele diz que não é baseado nas minhas experiências, mas eu prossigo nele mesmo. That He is able. Porque ele é capaz. Saying, I am not able, Ele dizia, eu não sou capaz. but He is able. Mas ele é capaz. And He would look off unto Him. E ele olhava o tempo todo para o Senhor. How in the days of trouble we need to be training our hearts to first look to Him. Como nesses dias de problemas, dias tão intensos, precisamos ser treinados para derivarmos nossa dependência dele. Praise God, we have one who is willing, able, desiring to come along our side. E graças a Deus que tem que ele deseja e está disposto a vir e caminhar conosco. We know in the book of Hebrews they were going through some challenging times. Sabemos que ali no livro de Hebreus, aqueles irmãos ali estavam passando por tempos desafiadores. And it's in that book where we see our Lord described as that great high priest. E ali naquele livro o Senhor se descreve a eles como o nosso grande sumo sacerdote. That great high priest who understands what we're going through. Aquele grande sacerdote que entende as coisas pelas quais passamos. He suffered what we go through. Ele sofreu da medida
vida He's able que to bring prosseguiu. grace and mercy to us. E agora Ele quer trazer graça e misericórdia a nós. It says He can bring us that grace and mercy in time of trouble. Trazer-nos graça e misericórdia para nos socorrer em tempo oportuno. And we need to realize E nós precisamos perceber that actually our whole life, Que na every moment is a time of trouble. que, na verdade, toda a nossa vida, em todo momento, são tempos de dificuldades. Because if we try to live it in ourselves, Porque se tentarmos viver por nós mesmos, that's a big problem. aí estará um grande problema. But if we continue to look to our high Mas se priest, continuarmos a olhar para o nosso sumo we sacerdote, can be those that are encouraged and strengthened. nós podemos ser encorajados e fortalecidos. Because he's already passed through that veil, sitting upon that throne. O Senhor, Ele passou por este caminho Winning até that se assentar victory. no trono e então receber aquela We vitória. have the all-victorious one living in us. E agora nós temos aquele que é o todo vitorioso And he habitando wants dentro de us nós. to be dependent upon him. E Ele quer que agora dependamos completamente dele. And so we want to look at a few examples tonight, how the Lord encourages us about fainting not. Vamos ver alguns exemplos nessa noite de como o Senhor nos encoraja a não esmorecermos ou não desmaiarmos. But let's look at this little phrase first, faint not. Mas vamos prestar atenção nessa frase, Because- que não desmaiemos. In English, we have many different translations. Na versão inglesa, nós temos diferentes traduções para essa Everybody palavra. loves to come up with their own E translation. cada um, claro, gosta de citar a sua própria tradução. One translation, instead of using the word faint, it translates that word to lose heart. Uma tradução, ao invés de usar desmaiar, a minha está desmaiar, uma tradução inglesa fala afrouxar o coração. Another translation says, by the grace of God, never give up. A outra diz, ao invés de desmaiar, nunca desistir. Don't grow weary. Não se sobrecarregue, Don't become tired because of the continual battle. não se deixe ficar cansado por causa da batalha contínua. Don't become discouraged. Não se desencoraje. Don't lose our motivation. Não perca a sua motivação. There's one brother, he studies the Greek and Hebrew words throughout the scripture. Um irmão que certa vez estava estudando as palavras hebraicas e gregas nas escrituras, And he says it means to relax the effort. ele traduziu essa expressão, essa palavra desmaiar, como relaxar o seu esforço. Don't shrink back, don't relax. Não relaxe, não dê um passo para He trás. compares it to a music string, one of the strings on the guitar. E ele comparou isso a uma das cordas do violão. How does the guitar function best? Como é que a guitarra, o violão, ele funciona perfeitamente bem? When the strings are tight. Quando as cordas estão devidamente If apertadas. you relax those strings, Se você desapertar, relaxar aquelas cordas, and our brother plays for us, o irmão pediu o irmão para tocar if para he's nós. playing with relaxed strings, we throw him out the door. Se ele tocar esse violão com as cordas relaxadas ou desapertadas, a gente joga ele lá fora. The music is so bad. A música não vai ficar terrível. And so there's various ways of trying to look at this, and ones try to capture the essence of this word. Então tem muitas maneiras de olharmos essas diferentes traduções para que o nosso coração possa ser capturado. Think about it just in the physical first, and then we'll compare it to the spiritual. Vamos pensar em termos físicos primeiro, depois vamos comparar com o espiritual. Why does somebody faint? Por que alguém desmaia? They faint because of the blood. There's a lack of oxygen to the head. O homem, a pessoa desmaia porque há uma falta de oxigênio no cérebro. They pass out, they become unconscious, they're disoriented. Ele fica desorientado e de repente ele apaga, desmaia. Even though the head and the body are still connected, Mesmo que a cabeça e o corpo ainda estão conectados, outwardly everything looks fine. e você olha exteriormente e parece que está tudo certo. But they're acting as if the head has become disconnected from the body. Mas aí parece, então, quando ele desmaia, que a cabeça desconectou do corpo. Outwardly things look okay, inwardly something's wrong. Embora exteriormente tudo parece bem, mas internamente algo está errado. But if we apply this spiritually, Agora, se aplicarmos isso no plano espiritual, we know that in the objective truth,
We're in Christ and Christ is in Nós us. sabemos que a verdade objetiva é: estamos em Cristo e Cristo está em nós. We're never separated. We're secure. Nós nunca vamos nos separar dele, estamos seguros. But experientially in our daily life, Mas experimentalmente, na nossa vida diária, because of circumstances, conditions, a trauma, por causa dos traumas, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, it can feel at times like we're disconnected. pode parecer que há tempos em que estamos desconectados dele. Where is he? Onde ele está? In reality, we're connected. Na verdade, nós estamos But conectados, we've lost the consciousness of being connected to the head. mas perdemos a consciência de estarmos conectados ao cabeça. And spiritually we faint. E aí, espiritualmente, nós desmaiamos. Even though we can continue going on. Mesmo que nós somos capazes de prosseguirmos adiante. Inside, inwardly in our spirit was a disconnection. Prosseguirmos adiante, mas internamente, nosso espírito, algo está desconectado. So what in physical, we'll do another physical now. Eu vou dar um outro exemplo no plano físico. What causes someone to faint? O que faz alguém What, desmaiar? that lack of oxygen. É a falta de oxigênio, como eu disse. It can be lack of water. Mas também pode ser a falta de água. Somebody becomes dehydrated. Se alguém, por exemplo, não tomar água por muito tempo, ele fica desidratado. Maybe it's very hot, you're working, we forget about drinking water. Você está trabalhando, está muito quente, você esquece de beber água. Our body become very dehydrated and we can faint. E aí o nosso corpo torna-se bastante desidratado e nós podemos desmaiar. Lack of food, we get malnourished. Também podemos desmaiar por falta de comida. There can be also a great traumatic shock, like a natural disaster. Pode ser, por exemplo, um choque, né, que ocorre conosco, um desastre natural. A terror attack, a shooting at a school. Pode ser, por exemplo, alguém que entra na escola matando todo mundo. There's a fainting. A gente vê aquela situação e há um choque e desmaia. It can be some great emotional event, like the death of someone you love. Pode também alguém desmaiar por causa de um evento emocional, um parente querido morre. It can also simply come because standing still too long in one place. Mas pode também alguém desmaiar porque ele fica em pé durante muito tempo no mesmo lugar. When I was in the military, Quando eu estava no serviço and we militar, would have to stand in a certain position, e nós precisávamos ficar em pé ali numa certa posição, we were always told at different times we had to bend our knees. eles diziam para nós que de tempo em tempo era preciso a gente dobrar os joelhos. Shift Fazer your assim. weight one place to Você another. fazia assim, ó, com os pés, para não Otherwise, desmaiar. if you stay still too long, Mas se você ficar numa posição ereta ali, quietinho, that durante body muito tempo, shuts down and you faint. o corpo vai sentir e você cai e We've probably desmaia. all seen at these fancy ceremonies of the presidents of some country. Nós já vimos isso acontecer em algumas cerimônias de nomeação de presidentes em alguns países. They're the soldiers standing there. Os soldados estão lá. All of a sudden, you see one of them just pass out. De repente ele está lá firme e de repente aquele soldado cai lá no meio dos They outros. didn't move. Ele não se move, está desmaiado. Desmaiou. Okay, spiritually. Agora, espiritualmente, Some of these are pretty easy. alguns são muito fáceis The lack de of ver. water. Por exemplo, falta de água. He is the water of life. O Senhor Jesus é a água da vida. That eternal life is His. A vida eterna é Ele mesmo. And we need daily that refreshing, that relationship with Him. E diariamente precisamos refrescar o nosso relacionamento com Ele. Drinking of those waters that will never thirst again. Bebendo destes rios, dessa água que nunca cessará. Lack of food. Falta de comida. He's the bread of life. Ele é o pão da vida. Daily feeding upon Him, feeding upon His word. Diariamente podemos nos alimentar dele, nos alimentando da sua palavra. Every day we need the water of life. We need the bread of life. Todo dia precisamos da água da vida, do pão da It's a vida. testimony of our dependence upon Him. E isso é um testemunho de que nós dependemos dele. We can't live without Him. Nós não podemos viver sem We o try to Senhor. live without Him, we faint Se spiritually. tentarmos viver por nós mesmos, espiritualmente nós desmaiaremos. Maybe when we go through a traumatic shock, Talvez podemos sofrer um choque traumático, it can dramático. make one question God's authority. E aí nós podemos começar a questionar a autoridade de Deus. How did this happen? Como é que isso acontece? You know, I think of Joseph. Por exemplo, estou pensando de José. He was betrayed by his brothers. Ele foi traído pelos seus irmãos. Sold as a slave Ele into foi prison. vendido como um escravo lá para aquela prisão. Spends a time in prison. Ele gastou tempo lá preso, ficou And what naquela does prisão. Acts testify about Joseph? Agora, o que o livro de Atos testifica acerca de The José? Lord was with him. O
Senhor estava com ele. Joseph stayed connected to the head. José permaneceu conectado com o It cabeça. was through that, even in the midst of all he went through. Mesmo no meio daquelas provações pelas quais ele There's passou, no evidence of Joseph pulling back, não há nenhuma indicação de que José jamais retrocedeu, stopping, questioning. ou parou, ou começou a questionar a He Deus. knew the presence of the Lord. Ele conhecia a presença do Senhor. And daily, E as he was in that diariamente, prison, diariamente, ele ali naquela prisão, he was spiritually feeding upon the ele Lord. estava espiritualmente se alimentando do Senhor. As we said, there can be an emotional trauma, Nós dissemos também que alguém pode desmaiar por um trauma and it emocional. can make one question his love. E aí essa pessoa pode começar a questionar o seu amor. You think of Martha and Mary. Pensamos aqui em Marta e Maria. If you had been here when Lazarus died, he would not have died. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. These things, we hear these questions, Então nós ouvimos esses questionamentos. but we don't want to allow those questions to grab a hold of us. Nós não queremos que esses questionamentos encham nossa mente, tome conta de nós. And obviously, in our Christian life, E obviamente na nossa vida cristã, we don't want to be those that are standing still. nós não queremos ser aqueles que Stand still. Nós não queremos ser aqueles que estão sempre na mesma posição, eretos We aqui. want to be walking with God, following Him, pressing on. Nós não queremos ser aqueles que estão todo o tempo parado ali em posição de sentido. Não, nós queremos nos mover, andarmos com o Senhor. Like in Hebrews, it says, don't shrink back, but press on. Como ali em Hebreus que fala, não retrocedam, mas prossigam adiante. And as you, dear ones, in place of E responsibility, vocês, queridos e queridas aqui, em posições de you're a responsabilidade, target of the enemy. vocês são um alvo do inimigo. He will try many different ways Ele tentará de muitas maneiras to get you out of the race. tirar vocês da corrida. But as you stay daily fresh with Him, Mas se vocês mantiverem esse relacionamento fresco com o Senhor, it doesn't mean that you won't have troubles. não significa que vocês não terão problemas. But like it says in Isaiah, Como ele diz lá em Isaías, when you walk through the waters, quando caminhares sobre as águas, I'll be with you. eu estarei com vocês. When you go through the fires of life, Quando vocês passarem pelo fogo, essa they won't provação da burn you. vida, I am with you. o fogo não te queimará, eu estarei contigo. He's there to carry us through. Ele está lá nos carregando And através when da we go dificuldade. through those E trials, quando nós passamos por essas tribulações, it strengthens not only your own life, isso fortalecerá não apenas a sua própria vida, but it's a living example to the brothers and sisters. mas isso tornará você um exemplo vivo para os irmãos e irmãs. Because they see it was not you, but it was Christ in Porque you. eles verão que não é nada de você mesmo, mas é Cristo em você. Praise God, we're not called to live a sinless, perfect life. Graças a Deus, we are not. We're not. Graças a Deus que nós não somos chamados a vivermos uma vida sem pecado. We have men of God in the scriptures that fainted. Nós temos irmãos e irmãs na Bíblia, na palavra de Deus, que desmaiaram. But as they repented and returned to the Lord, Mas eles se arrependeram e eles voltaram para o Senhor. the Lord woke them up. E aí o Senhor os restaurou, os despertou. One time, when Saul was chasing David, Quando Saul estava perseguindo Davi, David fainted. Davi desmaiou. He fled to another king and out of Israel. E ele fugiu e foi estar com outro rei que não era de Israel. But he came to his senses and he returned. Mas aí ele voltou ao sentido e voltou para a We terra think of the dele. mighty way God used in Elijah. Nós pensamos de que maneira poderosa o Senhor usou Elias. That wonderful way God used him to bring rain. O Senhor usou de uma maneira poderosa para trazer chuva sobre a terra. But then he heard of Jezebel's threat and he fainted and ran. Mas quando Elias ouviu das ameaças de Jezabel, God- ele fugiu. God didn't give up on Elijah. Mas Deus não desistiu de Elias. He went with him. O Senhor foi atrás He dele brought him to his senses. e trouxe ele de volta. And he was recovered to continue on serving E the ele foi Lord. restaurado para continuar a servir ao Senhor. Probably in the New Testament, the greatest one that fainted was Peter. Talvez no Novo Testamento, aquele exemplo de alguém que desmaiou com mais força é Pedro. This mighty man of God that we see. Esse homem poderoso de Deus que nós vemos. This little slave girl came up to him and asked if he knew Jesus. Aí vem uma escravazinha, uma menina, uma mocinha e pergunta: você conhece a He Jesus? fainted and said, no. Ele desmaiou, ele retrocedeu. Ele disse, Denied the Lord. não conheço, ele negou o But Senhor. God in his great love Mas Deus, em seu grande amor,
he reached out for Peter, Ele buscou a Pedro recovered these ones. e ele o restaurou. And it can be the same for us. E a mesma coisa ele pode fazer por We will nós. make mistakes, Nós cometeremos but erros, God doesn't give up on mas us. Deus não desiste de nós. If we look at a few specific ways in Scripture that we need to be aware of how it can encourage us and also encourage others. Vamos ver alguns exemplos nas Escrituras que podem servir de encorajamento tanto para nós como para outros. In Luke 18:1, we just read about the Lord is setting up the parable for prayer. Em Lucas 18:1, o Senhor está ensinando-lhes ali uma palavra e o dever de orar sempre e nunca desmaiar. How we ought to pray at all times and not faint. Então ele vai ensiná-los a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer ou desmaiar. The story of that persistent widow before that unjust judge. E a história é daquela viúva persistente diante daquele juiz iníquo. Praise God, she did not faint. Graças a Deus que ela não esmoreceu. She didn't lose heart. She didn't become discouraged. Ela não ficou desencorajada de She maneira kept nenhuma. on. Ela continuou a insistir. Praise God, as it says later on there in verse 8, we have the just and merciful one. Graças a Deus que lá no versículo 8 diz que nós temos alguém que nos fará justiça. Sometimes either individually or even within our assemblies. Algumas vezes em nossas assembleias ou mesmo individualmente, We can be praying for something. We can pray for someone for a long time. nós podemos orar por alguém ou por algo durante um longo tempo. There's no apparent answer that we see. E não há uma resposta aparente que vejamos naquela oração. We can have a tendency to become discouraged and give up. E nós temos a tendência de nos desencorajarmos e desistirmos. But one of the fundamental issues of prayer Mas das questões fundamentais da oração is we're praying by faith, not by sight. é que oramos por fé e não por vista. Praise God, this widow pressed on. Graças a Deus que essa viúva aqui, ela prosseguiu, ela insistiu. Maybe within some of our own personal testimonies. I know within my life. Sorry. Maybe within some of our personal testimonies. I know for certain in my life. Eu sei, eu tenho alguns testemunhos na minha vida pessoal disso que aconteceu aqui. There were ones that prayed a long time for us. Há pessoas que têm orado um longo tempo por nós. I thank the Lord I had two godly grandmothers. Eu agradeço a Deus porque eu tive duas avós piedosas. Sadly, both of them passed away E before I came to the Lord. eu digo com tristeza que ambas morreram antes que eu tivesse crido no Senhor. But they were praying that prayer of faith. Mas elas oraram pela minha vida e oraram com If fé. you look at some of them in the scriptures, Se você olhar algumas mulheres nas Escrituras, we were talking about a widow here in Luke 18. aqui em Lucas 18 fala de uma viúva que persistiu. You think of a couple of other sisters. Mas podemos pensar em outras When it irmãs. comes to this matter of prayer and intercessory prayer, brothers, the sisters put us to shame. Quando a gente fala de oração, especialmente a oração intercessória, as irmãs nos envergonham, envergonham os homens. I know within many assemblies, Eu não tenho muitas those assembleias. sisters are the prayer warriors. E graças a Deus tem muitas assembleias onde as They irmãs have great ministry. elas são guerreiras na oração e Think têm about a exercido Hannah. esse ministério. Pensem comigo sobre Ana. Hannah prayed by faith, not by sight. Ana orou por fé e não por vista. She was suffered. She was mocked at. Ela foi fizeram piada dela, ela foi desprezada, She was misunderstood. ela foi mal compreendida, But she continued on mas ela continuou a orar. in that faithfulness. She didn't faint. E ela, na sua fé, ela não esmoreceu, não In the desmaiou. natural, Hannah had every reason to give up. Agora, no plano natural, Ana, ela tinha todas as razões para desistir, But within her heart, mas dentro do coração she dela, was in communion with the ela Lord. estava em comunhão com o Senhor. He was strengthening her. E o Senhor estava He fortalecendo-a. kept her. E o Senhor é que aguardou. And she prayed through to the fulfillment of that prayer and bring forth a Samuel. E ela orou. E através da sua oração, o Senhor trouxe um Samuel. You look at the beginning of the New Testament, we meet a sister named Anna. No início do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma irmã chamada Ana. Anna, she was widowed as a young sister, Ela era uma viúva but she gave her life e ela, to praying for the Lord's interest. ela ficou viúva, muito nova ainda, mas ela Many deu a sua years. vida para se consagrar ao Senhor. She was misunderstood. E ela orou por muitos anos, ela foi mal compreendida. But because of Anna, Mas por causa de Ana, she was in fellowship with many others that were looking ela, for
salvation of Jerusalem. Por causa de Ana, muitos se juntaram a ela que também esperavam pela salvação de Israel. She didn't faint. E ela não esmoreceu. And she came into seeing the fulfillment of her E ela prayers. viveu para ver o cumprimento das suas orações. How in these last days we need to not only individually, but also as assemblies to be praying. Mas como nesses últimos dias, não apenas individualmente, mas corporativamente, nós precisamos orar. Sadly, in many assemblies, the least active meeting is the prayer meeting. The active? The least attended meeting is the prayer meeting. Oh, yeah. Tristemente, na maioria das assembleias, a reunião que tem menos participação são as reuniões de oração. Some places don't even have prayer meeting. Muitas assembleias não têm nem reunião de oração. I know we pray in Richmond, Lá em Richmond nós oramos, but it's a great battle. mas a reunião de oração lá é uma grande batalha. And one of the sad things we see E uma das coisas tristes que nós vemos is our prayer meeting. que a nossa reunião de oração It's made up of all the old people. the old people, Old people, me. é tristeza dizer que na nossa reunião de oração lá, só os irmãos mais velhos como ele Yeah. vêm a essa reunião. And would that younger generation catch that burden for prayer. Mas nós desejamos que a geração dos jovens possam capturar esse encargo neles mesmos. In 2 Corinthians 4, verse 1, Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paul encourages us in another aspect of this Christian life. Paulo nos encoraja num outro aspecto da vida cristã. He says in 2 Corinthians 4:1, Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Therefore, since we have this ministry, this service, as we receive mercy, we do not faint. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desmaiamos, We ou don't não faint. We don't desfalecemos. become discouraged. We don't lose heart. Nós não desfalecemos, não esmorecemos. Because as he just shared with them in 2 Corinthians 3, our service is based on his life. E ele compartilha em 2 Coríntios 3 com esses irmãos que o nosso serviço é baseado na vida. There's a new covenant that we've been brought into with a purpose. Há uma nova aliança para a qual fomos trazidos com um propósito em vista. And one of the great things we need within our service E uma das coisas que nós precisamos no nosso serviço is to understand why we are serving brothers and sisters. é entendermos por que estamos servindo os irmãos e irmãs. Why are we serving the Lord in this way? Por que estamos servindo o Senhor dessa maneira? But we see, Mas nós vemos, because we use this word, how much we need to have vision. porque nós usamos essa expressão, o quanto nós precisamos de visão. Seeing beyond the present, Ver além daquilo que está à vista. looking, because God has a purpose in our service. Vermos que Deus ele tem um propósito no nosso trabalho. And we, as those that have some responsibility, E nós, aqueles que têm alguma responsabilidade sobre nós, if we have to show forth that we're serving unto Him with a purpose in view, nós devemos mostrar aos outros que servimos ao Senhor com um propósito em vista, through various trials. através das tribulações. Paul is encouraging them here, remember. Nos lembremos que Paulo está encorajando esses irmãos aqui. He had many difficulties with the Corinthians. Paulo teve muitas dificuldades com os coríntios. Some of them had slandered him. Alguns maltrataram Some Paulo. rejected him. Alguns o rejeitaram. They preferred Apollos or Simon. Eles preferiam Apolo ou Simão, But Paul was able to continue on serving them mas Paulo foi capaz de continuar a servi-los. because he knew who he was serving Porque Paulo sabia a quem estava and he servindo knew his purpose. e ele sabia também qual era o propósito disso. Brethren, there's an end purpose. There's an eternal purpose in view. Irmãos, há um propósito eterno em vista. Sometimes it's difficult to share that with our words. Algumas vezes é difícil compartilharmos isso em palavras, It can be at times much easier to share it with our life. mas pode ser mais fácil talvez compartilharmos com os outros usando a nossa vida. There's a great battle in this day for life. Há uma grande batalha nesses dias pela vida. And we'll talk about this more later on this weekend. E durante esse final de semana nós tocaremos mais neste assunto. But many within Christianity are satisfied with simply knowledge about the Lord. Mas muitos pensam que o cristianismo ele é satisfeito apenas com um conhecimento sobre o nosso Senhor. They know the scripture very well. Aí eles
conhecem muito bem as He can Escrituras. give you a correct answer to whatever Bible question you ask. Qualquer pergunta bíblica que você tiver, ele vai responder. And that's wonderful. Tranquilo. Maravilhoso isso. But there's more. Mas tem mais. The Lord is wanting that to be lived out in a living way through O us. Senhor quer que haja uma vida sendo vivida através de nós. David went through this battle for life. Davi, ele passou por essa batalha da vida. He has a wonderful testimony in Psalm 27. E no Salmo 27, ele tem um maravilhoso testemunho David lá. talked about fainting. Ali ele está falando também de não esmorecer. In Psalm 27, verse 13, No versículo 27, no capítulo 27, no Salmo 27, versículo 13. he says, I would have fainted unless I had believed I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ah, 27:13. my translation is not like yours. Okay. I can see yours. I would have fainted unless I had believed. Eu acho que I a would- minha está diferente. A dele diz assim: eu teria desesperado, eu teria desmaiado, se eu não tivesse crido que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. David, unless he had really seen within his heart the goodness of the Lord Ele teria desmaiado se ele não tivesse visto no seu coração a bondade do in Senhor the land of the living. na terra dos viventes. And so, what is his encouragement? Então, qual é o encorajamento? He says, wait for the Lord. Ele diz no versículo 14: Be espera pelo strong, Senhor. let your heart take courage. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu Wait for the coração. Lord. Espera, pois, pelo We're going Senhor. to touch a little more later on waiting for the Lord. Em outra reunião, vamos tocar mais nessa questão de esperarmos pelo Senhor. But these verses are the very heart, the secret, the essence of David's testimony. Mas esses versículos, eles são a essência do segredo do testemunho de Davi. And he says, I would have fainted. Ele diz: eu teria desmaiado. Everything I'm going through, so many people against me. Pessoas contra mim, as coisas que me ocorreram, eu teria desmaiado, desesperado, Unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. se eu não tivesse crido que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. A versão dele diz assim: In that land of the living. na terra dos viventes. He believed that he would see. Davi creu que veria a bondade do Senhor na And this terra is dos the viventes. secret. Aqui está o segredo. Believing, then seeing. Ver e então crer e então ver. So many people want to see and then they'll believe. Muitos querem ver e depois crer, But in faith, we believe what God has said. mas na fé nós cremos no que Deus diz. We believe He has a purpose. Nós cremos que Deus tem um We propósito. believe He has an end. Cremos que Ele tem um fim em vista. Because of that, we can walk by E é por faith. causa disto que nós podemos caminhar em fé. We go through many trials in life. Na vida passamos por tantas tribulações e dificuldades. Many various, even the physical afflictions. Muitas aflições físicas que Paul, experimentamos. he talks about though our outer man is decaying, Então Paulo fala que embora o homem exterior se that inner corrompa, man's being renewed day by day. o homem interior se renova dia a dia. What a precious testimony it Que is. testemunho precioso é esse? When ones have seen the Lord, Aqueles que têm visto o Senhor, they know the Lord in such a precious way. eles conhecem o Senhor de tal maneira preciosa. And in spite of whatever is physically is going on with them, E aí, a despeito de qualquer tribulação ou problema físico que eles enfrentem, there's a glory coming forth. há uma glória que sai da vida desses That irmãos. momentary light affliction, Aquela aflição da vida momentânea. which at the moment doesn't seem light at all, No momento, ela não parece ser leve, essa tribulação que eles estão passando, is producing in them an eternal weight of glory, mas vai produzir neste cristão um eterno peso de glória, far beyond all comparison. muito além, acima de qualquer comparação. Producing in them that eternal weight of E glory. está sendo produzido esse eterno peso de glória. It's a vision of God's heart and purpose. Isso é uma visão do coração de Deus e do propósito de Deus. They have come into a place Eles estão em um lugar of peace with Him. onde eles têm paz com o Senhor. That even though the circumstances may never change, E embora as circunstâncias exteriores nunca mudem, but God mas Deus is able. Deus é capaz. And they finish triumphantly. E aí eles vão terminar suas carreiras triunfalmente. Sometimes people will ask the question, how do I know if I'm going through a trial by the grace of God or in my own strength? E algumas pessoas, elas podem perguntar, mas numa tribulação, como é que eu saberei se eu estou
passando naquela tribulação através da graça de Deus ou na minha própria força? To me, there's a great testimony from ones who go through the trials of life. Para mim, há um grande testemunho naqueles que têm experimentado as batalhas na vida. You see the fruit of that trial. Você vê o fruto daquela tribulação. You see within them Você vê a neles. heart, a spirit of grace and mercy. Você vê naqueles que experimentaram a bondade do Senhor, um espírito de graça, de Afterwards, as they paz. go through this trial, Depois o Senhor fala, então passem por essa there's a tribulação. tenderness to them. There's a consideration with them. Essas pessoas que foram atribuladas, quando chega do lado de lá, há uma ternura neles, There's an uma understanding and a mansidão. merciful way in them. Você vê a misericórdia na vida dessas pessoas. They know God in a greater way. Agora eles conheceram e conhecem o Senhor de uma maneira maior. But sadly, some as they go through some trials, Mas por outro lado, alguns que passam pelas provas e they actually tribulações, become hard. na verdade, depois da tribulação, eles ficam mais Unmerciful. duros, sem misericórdia. It's probably because they went through with their own self-will and self-determination. Talvez porque passaram pela prova na sua autodeterminação, na sua força própria. They end up being hard on other brothers and sisters. Então, quando chega do lado de lá, eles são mais duros ainda com os irmãos e irmãs. I've been through all of this. Eu passei através de tudo isso aqui. And they let you know what they went through. E aí eles vão te contar tudo pelo qual eles passaram. I've been through this great trial. Eu passei por essa prova terrível. Your so-called little trial, you can get through that. A sua prova nem se compara com a minha. Você pode passar It's também. nothing. A sua não é nada. A minha foi It difícil. might not be anything to them, but to you, it's a trial of life. É uma tribulação da vida na qual passamos. One person can go through a certain thing and not have any problems. Alguém pode passar por uma dificuldade e não ter problema nenhum. Others, it's a great challenge. Para outros, pode ser um grande desafio. For example, for myself, Por exemplo, com relação a mim mesmo. I'm not afraid of close conditions. Close conditions. Let me say it. Yeah. I've had to have several MRIs, the medical thing, Yeah. the machine. Yeah. You go through that machine. I go through there. No problem. No, don't have problem. Ele está dizendo, por exemplo, com relação à minha pessoa, aquele scanner lá de ultrassonografia lá que passa dentro da máquina, não é? Tem uma máquina e você passa dentro lá. Even though it's very tight, Ele falou que mesmo quando eu tenho que fazer aqueles exames, que é apertadinho para mim, eu não tenho medo. the top is right there. Você passa dentro daquela máquina lá, eu esqueci o nome, e a sua cabeça está pertinho aqui, ressonância, isso aí, magnético. Para mim não tem problema, ele fala, não tem problema. Grace of God, no problem. Para mim, pela graça de Deus, eu não tenho dificuldade But de there's entrar some naquilo lá. others. Mas para outros, Even the thought of that só o pensamento de entrar dentro daquilo ali is so traumatic. é tão dramático. Thank the Lord they have some medicine to relax. Graças a Deus que tem medicamentos para a pessoa relaxar para fazer esses exames. But we're all so different. Somos todos diferentes uns dos But we're outros. all fearfully and wonderfully made by Him. Mas nós fomos maravilhosamente, todos nós, criados, feitos por Ele. And He realizes that in different aspects of life, we all are faint-hearted. E nós todos temos essa tendência, em algumas coisas que nos acontecem, de desmaiarmos ou esmorecermos. In 1 Thessalonians, Por exemplo, em 1 it Tessalonicenses, says, encourage the faint-hearted. fala para encorajarmos aquele que está abatido, Help the weak and be patient with all men. ajudar os fracos e termos paciência com todos. Who are the faint-hearted? Quem é esse que é fraco de coração? In ourselves, E nós mesmos? we're all faint-hearted. Nós todos temos essa tendência de But esmorecermos. praise God. Mas graças a Deus. You meet ones who have been through the trials of life. Sorry? You meet some who've been through the trial of life. Mas graças a Deus que quando encontramos algumas pessoas que passaram pelas You dificuldades na smell the vida, fragrance of Christ. nós podemos sentir a fragrância de Cristo nessas pessoas. We've had the privilege of going to some conferences in Hong Kong and Taiwan. Nós temos tido o privilégio de participarmos de algumas conferências em Taiwan e em Hong Kong. And often at those conferences, there would be brothers and sisters who were able to come out of China who had suffered in prison and other ways for many, many years. E nessas conferências temos encontrado irmãos e irmãs que sofreram nas prisões comunistas lá na China por muitos e muitos anos. E eles vêm a essas reuniões. And there was normally one characteristic about all of them. E normalmente há uma característica
em todos eles. And we actually learned it in a wonderful way. E, na verdade, nós temos aprendido deles de uma maneira maravilhosa. Because at the conferences, we would have lunch together. Nessas conferências, nós temos um almoço todos juntos. And a couple of days we had lunch, and this particular brother, older brother, was sitting at the table with us. E por alguns dias, o nosso almoço tinha sempre um irmão And he had sentado conosco. he had a glow about his face. He would just share the Lord with you all the time. E ele tinha algo nele, assim, ele poderia compartilhar o Senhor com você o tempo todo. And then after lunch one day, Um dia, depois do almoço, they said another brother came and said, "Oh, I see that you had lunch with brother so and so." um irmão veio e falou: Mac, eu vi que você tem almoçado com aquele irmão chinês lá, aquele irmão tal. Did he share his testimony with you? Aquele irmão contou para você o testemunho dele? I said, "No, no." Eu disse: não contou. He said he suffered over 20 years in a prison. Aí o irmão disse: Mac, ele sofreu por 20 anos na prisão. He stood faithful to the Lord. E mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor. He never mentioned it. Ele nunca mencionou isso. But what you saw was the fragrance of O Christ que a gente via nele era apenas a fragrância de Cristo. coming forth. A fragrância de Cristo sendo exalada. Some people boast of all of their trials. Algumas pessoas, elas orgulhosamente falam das suas tribulações. Others boast of the one who carried them through the trial. Outros orgulhosamente falam daquele que os carregou durante a tribulação. As we are called to be the leaders in various assemblies, Nós que somos chamados a sermos líderes nessas assembleias, we will go through trials. nós passaremos por dificuldades. But what will our testimony be to the brothers and sisters? Mas qual deve ser o nosso testemunho para os irmãos e irmãs? Because we want to be those that are examples and encouraging ones. Nós queremos ser aqueles que sejam exemplo e modelo do rebanho. Because serving within the house of God, Porque servir ao Senhor na casa de Deus it is it's probably one of the greatest challenges we face. provavelmente é o maior desafio que pode nos confrontar. Both in Galatians and 2 Thessalonians. Em Gálatas e em 2 Tessalonicenses, Paul has encouraged them not to faint in their service. Paulo diz para eles não esmorecerem no trabalho. Don't faint in doing good, Eles falam assim: não desfaleçam nas vossas obras, especially in the house of God, the family of God. especialmente na casa e na família de Deus. Because we face many challenges. Porque aqui nós vamos ser confrontados com muitos As desafios, we lay down our life for the brothers and sisters, mas à medida que derramamos as nossas vidas pelos irmãos as e we irmãs, serve them, à medida que os servimos, we will not be appreciated at times. nós muitas vezes não seremos apreciados devidamente. Was Moses always appreciated? Moisés, ele sempre recebeu a aprovação dos seus semelhantes. They were ready to abandon Moses and go back to Egypt. Não, eles queriam largar Moisés no deserto e voltar para o Egito. How do we feel when we're not appreciated? Como nós sentimos quando os outros não apreciam o nosso trabalho? Do we continue to press on and continue to serve? Nós vamos continuar a servi-los e continuar a prosseguir Our Lord adiante? Jesus washed the feet of O Judas. Senhor Jesus lavou os pés de Judas. Do we continue washing our brothers and sisters' feet? E nós continuaremos a lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs? Maybe they just take us for granted. Talvez a gente toma isso como They certo. don't appreciate. They say, "Oh, so and so will do that." A gente fala assim: não, eles não estão gostando do meu serviço a eles, então que outro faça. But then when we do it, they always criticize us. Mas aí também os outros receberão críticas. You know, people, this is why we have to have it so settled in our hearts. É por isso que temos que ter essas coisas claras em nossos corações. I know Brother Dana Congdon has a little phrase that he uses about leadership. O irmão Dana Congdon, ele tem uma frase que ele costuma usá-la referente à liderança. He says, one of the greatest challenges and things that we have to endure as leaders Ele diz uma das maiores coisas que nós temos que suportar como um líder is living with being bitten by the sheep. Nós servimos os outros como alguém que está sendo mordido pelas ovelhas. Oh, the sheep, they love to pick at the leader. As ovelhas gostam de ficar dando mordidinha no líder. You know, they always want to point at somebody if something goes wrong. Se alguém precisa ser culpado de alguma coisa errada, But brothers and é o sisters, líder. Irmãos e irmãs, we have that great promise nós temos uma grande promessa, that as our true service is unto Him, que o nosso verdadeiro serviço ao Senhor, we will be those that are fulfilling that great call. se fizermos isso, seremos aqueles que estarão cumprindo
este grande chamamento sobre How nós. that challenge for us to continue serving in faith Como é que é desafiador continuarmos a servir os outros with His em purpose in fé? view. É se tivermos o propósito de Deus em vista. If we start to notice that our service is becoming a burden to us, Se nós percebermos que o nosso serviço aos outros se torna um peso, um encargo para nós, it can mean maybe that we're starting to walk or serve by sight and not by faith. se o nosso serviço aos outros de repente começa a se tornar um peso para nós, pode significar, irmãos, que estamos servindo por vista e não por fé. And I appreciate a quote by one brother. Eu aprecio como um irmão citou certa vez. He says, many Christian leaders are like little children. Ele disse assim: muitos líderes cristãos são como criancinhas. And actually, many Christians are like little children. Na verdade, muitos cristãos são como criancinhas. They expect to sow and to reap in the same day. As crianças esperam tanto semear como colher no mesmo dia. Sowing and reaping the same day. Como é que você vai semear e colher no mesmo dia? They have no view of the harvest. Quem pensa assim é porque não tem em vista They're a impatient. colheita. É alguém que é impaciente. And they falter. E aí ele cai, ele falha. But praise God. Mas graças a Deus, We have the Lord within us. nós temos o Senhor conosco. One of the other ways that ones can faint Uma das outras maneiras de que alguém pode desmaiar is when ones that we respect fail, falter, sin in their service. é quando aqueles que nós respeitamos, ele cai em pecado. And our eyes can get off of the one who we're serving and start looking at a man. Nossos olhos podem ser tirados daquele a quem estamos servindo e ser colocados no homem. The Lord will deal with them. E o Senhor tratará com ele. But this can cause it can cause other leaders, it can cause the brothers and sisters to become discouraged, to be weary, to faint. Mas essas situações podem fazer com que os outros líderes se sintam desencorajados e também esmoreçam. The question we have before us Mas a pergunta que temos que fazer: is where is our hope? Where is our faith? In God or in a man? a nossa esperança está em Deus ou está no homem? I think of the story of Joshua and Caleb when they were with Moses. Eu penso na história de Josué e Caleb quando eles foram até Moisés. Moses strikes that rock twice at Meribah. Lá em Meribá, Moisés, ele feriu a rocha duas He vezes. disobeyed God. Ele desobedeceu a Deus. It was a sin before God. Foi um pecado diante de Deus. God told Moses he cannot go into the land. E por causa disso, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra. Joshua and Caleb were very close to Moses. Josué e Caleb, eles eram muito próximos de Moisés. To use a New Testament term, he had discipled them. E se usarmos o termo do Novo Testamento, eles eram discípulos de Moisés. He had trained them. Moisés estava treinando Josué e Caleb. They saw what Moses saw. Eles então viam como Moisés They via. saw something of God's heart and purpose for that nation. Eles viam o propósito de Deus como Moisés via para aquela nação. And praise God, Joshua and Caleb continued pressing on. Mas graças a Deus que porque Moisés caiu, Josué e Caleb eles não pararam, eles continuaram Even servindo o Senhor. when one they loved couldn't go on. Mesmo que aqueles que eles amavam não puderam prosseguir, They didn't mumble against God. eles não ficaram reclamando com Deus. They didn't complain to God. Não ficaram reclamando com Deus. They didn't try to defend Moses before God. Eles nem tentaram defender Moisés diante de Deus. They didn't go say, "Oh God, look at all the good he did." Eles não foram a Deus e falaram: mas veja as coisas maravilhosas que Moisés fez. They were not offended at God. Não, eles não ficaram ofendidos com Deus. They continued on. Eles prosseguiram adiante. For many, it can be discouraging. Para muitos, aquilo pode ser desencorajador. There's no hope for me. Não tem esperança agora para If mim. this spiritual person that I respected can't go on. Essa pessoa que eu respeito, essa pessoa tão espiritual, agora ela não está mais How prosseguindo. can I go on? Agora, como é que eu posso prosseguir? But that's where our faith, our hope is in the Lord, not in man. Mas devemos colocar a nossa fé e esperança no Senhor e não em homens. Because how does the Lord evaluate our service? Porque como é que o Senhor avalia o nosso It's serviço? not a type of service. Não é o tipo de serviço. There's a variety of services. Sorry? There's a great variety of services. Porque há uma grande variedade no serviço. It's not the volume, the quantity of our O service. Senhor não avalia pelo volume, pela quantidade de serviço que He fazemos para Ele. evaluates our service based upon the faithfulness of what He's put in our hands. Ele avalia o nosso serviço
de acordo com a fidelidade que tratamos as coisas que Ele pôs nas nossas mãos. May we be those that are pressing on and continuing to be faithful Que in sejamos- whatever situations we find ourselves Que in. sejamos aqueles que prosseguirão fielmente diante do Senhor em qualquer situação que nos confrontar. How do we serving the Lord at times we get tired. Como servir o Senhor em tempos onde estamos muito How cansados? do we not faint in service? Como é que nós não vamos desmaiar, esmorecer no serviço? Let's look over at Isaiah chapter 40. Vamos em Isaías capítulo 40. We can start closing here. Isaías capítulo 40. I said just start closing. Vamos começar aqui. We start now. Brother Lance Lambert, O irmão Lance Lambert, whenever he was sharing, he said, now in closing. closing. There. Ele está falando que talvez aqui no 40 ele vai começar a terminar a mensagem. O irmão Lance Lambert, de vez em quando na sua mensagem, falava assim, estamos quase concluindo. That meant he had about 20 minutes left. Quando ele falava, irmão, já estou quase concluindo, ele pregava mais 20 minutos. He would normally say it about 3 times. E ele falava, I'm not like that, no. mas ele falava, eu estou quase concluindo 3 vezes durante a mensagem, mas eu não vou fazer isso não. Because there's a great temptation. Mas há uma grande tentação. Do you know how hard it is to stand up here and have to look at that food? É uma... Você não sabe a dificuldade de nós estarmos aqui olhando aquela comida lá. Ó. See, you're looking this way. You don't see it. Vocês estão olhando para nós aqui e não vê aquela comida lá. Ó. We're hurrying. Don't worry. Mas nós estamos quase fechando, mas não preocupa não. But it's a familiar verses in Isaiah 40, Isaías 40 tem alguns versículos bastante familiares aqui. starting in verse 28. Versículo 28. Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become faint or tired. Não sabes, Oh, and his understanding is inscrutable. não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, ou desmaia, ou esmorece, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. And look at the wonderful promise we have in 29. E olha no 29 a promessa maravilhosa que temos. He gives strength to the faint, and to him who lacks might, he increases power. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. How does he do that? Como é que ele faz isso? He puts his life in us. Ele coloca a vida dele dentro de nós. His life becomes our strength. A sua vida dentro de nós se His torna a life nossa becomes our força. power. É a sua vida dentro de nós que se torna o nosso poder. Praise God. Graças a Deus. And even as we continue verse 30, E o versículo 30 ele diz: it says, though youths may faint and get tired, and vigorous young men stumble badly, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. now we expect old men to become tired. Nós pensamos que todos os homens, a nossa expectativa, eles se cansarão. But not the young ones. A gente pensa, não, só os mais velhos é que se fatigarão e se cansarão. Os jovens nunca vão se fatigar. And then as we look at this precious verse 31, Mas aí olha o 31, essa promessa maravilhosa do and Senhor. again, note this little phrase, Olha essa frase aqui. yet those who wait for the Lord will gain new strength. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. That was David's secret. Aqui está o segredo de Davi. Waiting on the Lord, Ele esperava no Senhor. gaining a new strength. E ele ganhava do Senhor. Portanto, The Lord is uma our nova strength. força. O Senhor é a nossa força. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become faint. Estes sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. One of the challenges that we as leaders have Um dos desafios que nós, os líderes, temos is being violent with ourselves é sermos violentos conosco mesmos. to wait on the Lord. É nessa questão de esperarmos no Senhor. We need to have those times of daily quiet meditation. Nós temos que ter esses tempos de quietude diante do Senhor em meditação. And I've worked for many years in business. E por muitos anos eu tive negócios, trabalhei secularmente. I know how easy it is to say that E eu sei o quão fácil é falar isso aqui que eu vou and dizer. how challenging it is to implement that. E
quão difícil é implementar isso. I remember one brother in history, and maybe Leo can help me remember who it was. Eu me lembro de um irmão na história, talvez o Léo pode nos ajudar. He said, I have so much to do today. Ele disse, eu tenho tanto para fazer hoje, I have to get up 2 hours early. e eu tenho que, portanto, levantar 2 horas mais cedo. Do you remember who that was? Não, Okay. It was either Spurgeon or F.B. Meyer. Spurgeon. Yeah, okay. Eu tenho tanto para fazer no dia de hoje, e para conseguir fazer tudo eu tenho que acordar 2 horas mais cedo. And waiting on the Lord is not a passive thing. Esperar no Senhor, irmãos, não é uma coisa passiva. Waiting on Him is an expectation. Esperar no Senhor é uma expectativa. It's expecting Him to speak. Nós temos essa expectativa de que Ele vai It's falar. expecting Him to answer prayer. Esperamos que Ele vai responder a nossa It's oração. expecting Him to give us a word of wisdom or a word Esperamos of knowledge. que Ele vai nos dar uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria. He might not do that immediately, Ele pode não fazer isso but imediatamente, day by day as we wait upon Him, mas dia após dia, se esperarmos no Senhor, through the various situations we find in life, através das situações que nos acontecem na vida, He will speak to us. Ele nos falará. I think this is one of the greatest weaknesses that we as leaders, we can fall into this trap. Eu creio que os líderes, eles podem cair nessa armadilha. I have to go serve here. I have to prepare a word for this. Eu tenho que servir ali, eu tenho que preparar uma mensagem para aquilo ali. I don't have time to just stop and wait. Eu não tenho tempo para parar e esperar no Senhor. No, you can't help but stop and wait. We Não, must. nós devemos tirar tempo para esperar no Senhor. You know, we're thankful how the Lord gives us. I've just touched on a few examples tonight about fainting not. Eu apenas citei alguns poucos exemplos nessa noite acerca de não esmorecer, não desistir, não desmaiar. But the Lord, all through the Scripture, He's encouraging us Através de toda a Escritura, o Senhor sempre está ali nos encorajando to keep our eyes upon Him, para mantermos os nossos olhos sobre Ele, to be drawn to Him. para sermos atraídos a Ele mesmo. Because what do we really have to offer the brothers and sisters? Porque, na verdade, o que é que nós realmente temos para oferecer aos irmãos e irmãs? The only thing we have to offer them A única coisa que temos para oferecer a eles, that's of any eternal value is the life of que Christ. tem um valor eterno, é o próprio Cristo. We might say something that will bring them a temporary, maybe good feeling, Nós podemos dizer-lhes algo que os fará sentir bem temporariamente, but we're not looking just for temporary fix. mas nós não estamos procurando apenas fazer algo que seja temporário. We're saying we're not just looking to put a band-aid on something. Nós não estamos apenas buscando colocar um band-aid em cima da ferida. We want that word from the Lord, that life to come in and touch the very issues. Nós queremos aquela palavra do Senhor que venha e toque em todas as áreas das As we vidas. started, we said these days are very intense. No início dissemos que são dias bastante intensos que nós vivemos. That is a real understatement. E That's an understatement. isso tem sido subestimado. May we really be those that are daily feeding upon Him. Que nós possamos ser aqueles que estarão se alimentando do Senhor Because mesmo. we're nesses thankful in dias. Hebrews, it's still called today. Em Hebreus, nós vemos que Ele ainda nos chama nos dias de hoje. But it's not based on our determination, Mas não é baseado na nossa determinação, but on a dependence upon Him. mas é numa dependência sobre Ele mesmo. One of the theme phrases within Paul's life, Das frases tema na vida de Paulo, no matter through all the various trials that he would face, através de todas as provas e dificuldades pelas quais ele passou, he says it in Philippians, é como ele diz lá em Filipenses: I press on. eu prossigo. And he wasn't pressing on himself. Ele não estava prosseguindo baseado na sua He própria was força. pressing on to know the Lord in a fuller and greater way. Ele prosseguia para conhecer ao Senhor de uma maneira mais plena. And as Peter was sharing about those in leadership, E quando Pedro compartilha com aqueles que estão na liderança, he says, I want you to prove yourself as examples to the flock. ele diz que vocês devem ser modelos para o rebanho. May the examples that we set Que nós possamos servir de exemplo. not draw glory to ourselves, Não para atrairmos glória para nós mesmos, but would our example, the life we live, bring glory to Him. mas como exemplo da vida que vivemos e assim trazer glória para o Senhor. To strengthen brethren who've been hurt. Para servirmos de encorajamento
e trazer força aos irmãos que têm sido machucados. Strengthen brethren who have questions. Ajudarmos aqueles irmãos que têm tido dúvidas. Strengthen brethren Ajudarmos os who are irmãos. discouraged. Fortalecê-lo, aqueles que estão desencorajados. That their eyes of their heart would be open. Para que os olhos dos corações To destes see sejam more and more abertos. the great call has upon their life. Para verem mais e mais o chamamento que Deus fez sobre a vida deles. We have a great calling upon our lives. Nós temos um grande chamamento sobre as nossas vidas. And we have a simple desire. E nós temos um desejo simples. That we would be faithful all the way to the end. Que sejamos fiéis até o fim. May we as leaders be those that finish well. Que nós, os líderes, possamos ser aqueles que terminarão bem a nossa carreira. As we pass through waters, as we pass through the fires, Ao passarmos pelo fogo, ao passarmos pelas águas, the sufferings, the accusations. por sofrimentos e acusações. May we be those that keep our eyes upon Him. Que sejamos aqueles que manterão os olhos Daily fixos no feeding Senhor, upon Him. diariamente se alimentando dele, That His life would draw ones to Him. para que a vida do Senhor possa atrair muitos a Ele mesmo. A true leader Um líder verdadeiro, never draws people to himself. um líder verdadeiro nunca atrai as pessoas para si He mesmo. draws people to Christ. Ele atrai pessoas para Cristo. And that's our desire. E este é o nosso desejo. So may the Lord strengthen Que o us. Senhor nos fortaleça. Lord, we are thankful that we can be together this evening. Senhor, te agradecemos por podermos nos reunir nessa noite. Lord, even as we touch upon this matter of trying to be faithful in the place you have put us, Quando tocamos nesse assunto de tentarmos ser fiéis nos lugares que o Senhor tem nos colocado, we realize that tonight we have just touched in brief upon this tremendous responsibility. sentimos que tocamos nessa noite brevemente acerca deste grande assunto que o Senhor menciona. But Lord, we do confess. Senhor, nós confessamos. We desire to finish well. Nós desejamos terminarmos bem nossa carreira. We desire to press on. Desejamos prosseguir. And may the testimony of our life E que possa o testemunho da nossa vida be not I, but Christ. ser não eu, mas Cristo. Christ who lives within. Cristo que vive em May nós. the life within Possa que a vida de Cristo be seen through us ser vista através de nós. to your glory and your honor. Para a sua glória e honra. In thy name we pray. No teu Amen. nome nós oramos. Amém.